É o cidadão. Deixa eu só fazer uma pergunta a você. Faça. Você é contra ou a favor da reforma da Previdência? Rapaz, depende da reforma, entendeu? Não, a reforma que foi aprovada. Não, mas aí é que tá. Bruno, eu fiz a reforma que foi aprovada. Pronto, a reforma que foi aprovada tem alguns pontos que talvez poderiam ser revistos, mas ela precisava acontecer. Ainda bem. O problema da reforma da Previdência é porque só ela não resolve o problema financeiro do país, Bruno. Não, só ela resolveria. Se você não fizer a reforma da Previdência, não fizesse, não resolver um problema urgente, não poderia tratar outros. Como, por exemplo, uma reforma tributária, uma reforma do Pacto, uma reforma federativa, e a reforma administrativa do Estado brasileiro. Aí sim, a reforma da Previdência era prioridade para a gente poder entrar na discussão de outras reformas. Por isso que ela entrou. Muita gente, dentro do debate, dentro da Câmara dos Deputados, do Senado, falava o seguinte: a reforma mais importante é a tributária, e ninguém discorda disso. A reforma tributária tem que ser feita, é a mais importante sim. Agora é uma reforma muito mais ideológica, e ela não é ideológica, ela porque vai entrar. Ela vai entrar para clamores ideológicos. A gente vai ter à esquerda pessoas defendendo uma reforma que venha taxar grandes riquezas, venha taxar mais heranças, venham criar mais novos encargos para jogar nas costas dos mais ricos e, segundo eles, não prejudicar os mais pobres. E a gente vai ter, do outro lado, à direita ou mais ao centro, uma reforma tributária que não queira pesar nas costas dos empresários. E não tem que ter uma reforma tributária que pese nas costas de ninguém. A reforma tributária que vier, ela tem que fazer o quê? Mudar hoje esse sistema tributário que é extremamente regressivo. Ele incide muito mais sobre o consumo e penaliza a produção. É por isso que a indústria brasileira hoje sofre muito, e penaliza o consumo, fazendo com que o trabalhador mais pobre não tenha condições de ter não tenha um ganho de renda de verdade, ele não consiga ter poder de compra. É importante a reforma tributária, sem sombra de dúvidas, mas se a gente não resolvesse o problema fiscal do Estado brasileiro, que hoje em grande parte pelo problema previdenciário, porque hoje o gasto com previdência, você somar com saúde, educação, segurança e infraestrutura, é maior e tem que ser maior. Agora tem que ser revisto isso, porque existe uma distorção clara no sistema previdenciário brasileiro. Ele tem que ser discutido. Há muitos anos, desde a década de 90, se fala em reforma da Previdência, mas ninguém conseguiu fazer. Alguns tiveram a coragem, mas não conseguiu avançar, que é o caso do FHC. E somente agora, no governo Bolsonaro, a gente viu que houve uma mudança de entendimento por parte da população, o debate público amadureceu e todo mundo disse, realmente é necessária. E aí no Congresso, os parlamentares fizeram o quê? Alteraram, desidrataram a reforma enviada pelo governo, desidrataram. Eu lamento, mas foi a reforma que precisava passar e que vai trazer em 10 anos, em 5 a gente já vai ver os resultados do reequilíbrio nas contas públicas. A gente já vai ter o Estado brasileiro tendo um saldo positivo, quando a gente vai poder gastar mais, a gente vai poder investir. Hoje o governo do federal, o governo do Estado e municípios são meramente administradores de folha de pagamento. Não tem condições de investimento. É simplesmente para pagar funcionalismo. Henrique, o problema das contas do Brasil não é a Previdência. Por que o governo federal não vai cobrar um número enorme de devedores da Previdência que existem? Grandes empresas que simplesmente deixaram de pagar e cumprir. Não, por exemplo, a VASP. A VASP é uma grande devedora. Esse é um dos pontos. Segundo, a reforma da Previdência nunca, em país nenhum, seria prioridade na situação que o Brasil enfrenta. A reforma política seria a primeira. A segunda, a tributária. Porque você não tem como gerir um país. Poxa, parece que a aposentadoria é a prioridade no país. Não. Como é que alguém se aposenta se as pessoas têm dificuldade de pagar as contas no dia a dia? Gente que é taxada, que ganha um salário mínimo, que é taxado igual a quem ganha milhões. Ora, isso não existe. Então, as reformas precisam acontecer de maneira justa. O governo não pode. Não é porque os governos anteriores passaram por uma série de dificuldades e deixaram de fazer as reformas, que tem que agora escolher a reforma que mais atende ao governo. A reforma tem que atender à sociedade. Essa reforma vai atender à sociedade. Só um minutinho. Olha, Bruno, você tem razão em parte, na minha leitura. Me permita. Na teoria, é muito bom isto. A gente ter condições de fazer as reformas necessárias, prioritárias antes. No Brasil, infelizmente, as coisas não funcionam dessa forma. Nós tínhamos um paciente terminal, Bruno Araújo. Por isso que a reforma da Previdência ela passou a ser mais importante do que a tributária. A política ela é necessária há muitos anos. E aqui não se faz reforma política, se faz reforma eleitoral. Se faz reforma de eleição para eleição, porque os políticos querem salvar as peles deles. E o povo que se exploda. Mas entre a tributária, no momento que foi feita a Previdência era mais importante. Por quê, Bruno? Na teoria teria sido a tributária. Na prática, não. Porque a Previdência estava nos sangrando. O déficit anual nosso de 150 bilhões era proveniente praticamente toda... O que nos sangra é a corrupção, Bruno Giovanni. Não, mas se você for somar os gastos com corrupção... Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Se você quiser misturar tudo no bolo, a gente tem que voltar para 1.500.
Da forma que Cabral explorou a gente aqui. Não, eu prefiro 21. Então, uma coisa, vamos falar da questão prática. No momento que foi para o nosso Congresso, a reforma da Previdência é muito importante. Por exemplo, o Rio Grande do Norte, Bruno Araújo, nós temos como ter um déficit de R$1,5 bilhão por ano na Previdência. Não comportamos isto. Eu sou totalmente favorável à reforma da Previdência aqui no Estado. Que a governadora Fátima tenha força política para fazer. Que não ceda à pressão dos servidores. E eu não tenho nada contra funcionário público, não. Minha mãe é servidora pública. Então nenhum não. Mas nós não podemos trabalhar para 100 mil servidores. Nós estamos aqui em 3.300.000 habitantes que precisam de segurança, de saúde, de educação, de infraestrutura. Não se pode trabalhar o ano todinho para pagar folha de pagamento, rapaz. E quem está nos sangrando é a reforma da Previdência. Agora, se você quiser voltar para discutir porque não foi feito lá atrás, porque os políticos estão roubando, se for para botar nessa linha, nessa régua, tudo bem. Vamos prender todo mundo, parar de roubar e quando for resolver, está todo morto. Então, infelizmente, como a gente não tem planejamento nenhum, como as coisas aqui não tem um cronograma, a gente tem que ir resolvendo ponto a ponto. É muito fácil, Bruno, a gente cortar na carne dos outros. Porque o que está acontecendo? A partir do momento que você aprova uma reforma da Previdência, que hoje ela é necessária, você está sacrificando, não é o Estado brasileiro, não. Você está sacrificando o trabalhador. Quando você aprova uma reforma nesse viés, aumentando a alíquota para 15, 12, 18%. Tem que aumentar para todo mundo. Não, mas não está aumentando para todo mundo. Tem que aumentar para todo mundo. Tem mais. Para todo mundo. Tem que aumentar para todo mundo. E tem que pagar mais quem ganha mais mesmo. Eu concordo plenamente. A Previdência de Fátima, os auditores fiscais, os delegados, os médicos, irão para 18%. E vão espernear, mas ela não pode ceder. Em compensação, quem ganha pouco vai para 12, vai para 13. Mas, Bruno, quando a gente fala em aumentar a alíquota, a gente fala literalmente em redução de salário. A equação é simples. É simples. É melhor ceder 1 ou 2% agora, ou 3% para não perder tudo na frente. E a grande questão da reforma da Previdência não é somente a alíquota previdenciária, porque Bruno, a nível nacional não foi isso que se alterou. Não foi só, não é isso, não. Aqui a nível local não se pode também ser uma reforminha michuruca de vamos aumentar a alíquota previdenciária, vamos cobrar mais das pessoas, porque isso no final das contas vai fazer caixa, não vai resolver o problema, só vai criar mais saldo na conta do governo. Algo que vai acontecer, é preciso discutir aqui, e está sendo incluído pelo visto, no texto que vai ser apresentado em fevereiro, aumentar o tempo de contribuição. Isso tem que ser feito. A gente tem servidor se aposentando muito cedo, fora da realidade de qualquer país desenvolvido. A gente tem que mudar também as regras de idade mínima. Aí vai entrar em discussão, por exemplo, algumas categorias especiais, como os professores, agentes de segurança pública. Isso tem que ser discutido e esse ponto tem que ser flexibilizado. As pensões, como é que vai ser discutido nessa reforma, tudo isso a gente tem que esperar. E eu, particularmente, espero que a governadora, apesar de ter feito oposição ferrenha à reforma da Previdência a nível nacional, falando que não era a reforma ideal, que era contra a reforma da Previdência enviada pelo governo Jair Bolsonaro, vai ter que fazer uma reforma aqui e vai ter que fazer uma reforma dura, porque, segundo o relatório preliminar do Tribunal de Contas do Estado, o déficit previdenciário hoje é de 50,5 bilhões, e esse déficit cresce a todo ano, chegando a 1,5 bi, 130 milhões por mês. A gente tem um déficit, você acorda hoje no Rio Grande do Norte, devendo na verdade 4 milhões à Previdência do nosso Estado. Então a gente tem 110 mil servidores por aí, que estão deixando 3 milhões e meio de habitantes refém deles, porque não vai fazer reforma porque vai afetar o servidor. Me desculpa, a gente não pode jogar nas costas dos servidores, e eu compreendo, mas a gente também não pode jogar nas costas de toda a população. O governo Fátima Bezerra, apesar de não ter apoiado a reforma da Previdência do governo Bolsonaro, que foi uma reforma necessária, foi dura sim em muitos pontos, vai ter que fazer uma reforma necessária aqui e dura em muitos pontos, e vai ter que copiar inclusive o discurso do presidente. A gente tinha a gente tinha um fundo previdenciário. No passado, em governos anteriores, em que se conseguiu gerir a máquina pública de forma minimamente eficiente, onde não existia a crise fiscal que existiu no país inteiro, esse dinheiro estava lá. Era uma reserva de emergência e, mais do que uma reserva de emergência, era uma garantia de que o servidor que contribuiu hoje, daqui a 30 anos, iria receber a sua aposentadoria. O que é que aconteceu? Os gestores que não conseguiram administrar de forma adequada o governo do Estado, o que é que aconteceu? Chegou o momento em que começaram a raspar o tacho. Ou seja, por que 10 anos atrás a Previdência funcionava? Por que 15 anos atrás a Previdência funcionava e hoje não funciona? Porque sangraram o caixa do Rio Grande do Norte.
governadores que chegaram àquele lugar e fizeram com que o Estado deixasse de arrecadar e não conseguisse mais pagar as próprias contas, Bruno. É como um cara que trabalha em 3 lugares e tem 3 fontes de renda e de uma hora para outra ele passa a receber única e exclusivamente Bolsa Família. O governo do Rio Grande do Norte, Bruno, vive exclusivamente não, mas em grande parte de repasse federal. Bruno, não dá para ser assim. Para encerrar este assunto, que a gente já está 13 horas já, primeiro que o tempo não volta. Não adianta a gente discutir o passado. Primeiro ponto. Sim. Passou, morreu Maria Preá. E segundo, você sabe a história daquele cara endividado que ele sai na praça, não tem crédito de nada. Aí encontra uma única pessoa que tem coragem de emprestar dinheiro a ele. Eu estou dizendo com conhecimento de causa que eu já passei por essa situação. Você já foi esse cara? Já várias vezes. Não tenho vergonha nenhuma aqui de dizer que já passei cheque sem fundo, que já peguei dinheiro a juros, que já devi, que já tomaram o carro meu. Não tenho vergonha nenhuma aqui de dizer isso. Isso não é demérito nenhum para mim. Aliás, isso me ajudou a ter um caráter melhor e ter mais responsabilidade. Mas sabe o cara que tá fudido e vai na rua atrás de dinheiro emprestado, só encontra 10%, que diz assim, cacete, 10% para matar. Ele não espera 2 minutos para pegar, não. Ele pega tudo que for possível emprestado. É a mesma situação, em paralelos diferentes. Do Estado. Na necessidade, você para manter sua mulher, sua casa, e se você tiver um filho e tiver passando fome, na necessidade, você pega 10, pega 20, você usa o que guardou. É desse jeito que funciona. Você está falando de uma pessoa, correto? Não, eu estou falando de tudo. Não. Eu estou falando que um gestor, você falou do uso do Funfi. Sim. Tá certo? É um dos pontos. Usaram, o governo Robson usou, o governo Rosalba usou, o governo Carlos Eduardo usou, todo mundo que tinha usou. Certo? Eu quero saber qual é o gestor que tem o dinheiro escutando a conversa, com 100 mil funcionários para pagar, inativos ou ativos, e não vai usar o dinheiro para cumprir a folha de pagamento? Tudo bem. O que eu estou querendo dizer é que deixou-se chegar numa situação como essa, Bruno. E assim, é inevitável, porque a gente diz, não, o tempo não volta. É verdade, Bruno, o tempo não volta. Mas é muito fácil eu pagar as contas com o direito do outro. É muito fácil. O governo, não consigo pagar as contas. Quem é que eu vou sacrificar? O servidor. O cidadão aumentando o imposto. Porque o governo Robson, uma das coisas que ele tentou fazer para reequilibrar as contas, é sempre o caminho mais fácil. É aumentar imposto, é aumentar a alíquota. Não. Sabe o que era para ele ter feito? Para demitir 30 mil servidores? Não teve coragem, não teve cunhão para fazer? E ele foi um cara que assumiu. Aí resultado, tá aí, pagou caro. E são esses servidores que ele atrasou o salário que mataram ele na lição. Porque o que matou ele foi atraso de salário. Agora, se ele tivesse tido coragem, porque até parecer do Ministério Público ele tinha para demitir 30 mil servidores, ele não tinha tido plano para pagar respaldo folha para isso. Agora foi sempre, não vou demitir servidor porque eu vou ficar marcado. Tá, isso é marcado. Tá marcado por atraso de salário. A preocupação. Por isso que eu digo, a minha preocupação no final das contas é muito fácil quando a gente quer sacrificar o outro, quando a responsabilidade é minha. Ora, Bruno, o Estado brasileiro precisa rever a forma. A administração pública. Os potiguares são medrosos. Não são medrosos. Só não. Quando você tem uma empresa privada que você assume, se você tiver negativo ou endividado, você vai ajustar. Os políticos não. O Estado é uma empresa, rapaz, tem que ser tratada como tal. A gente não pode estar tirando dinheiro da população para cobrir rombo, não. Aí, em vez de fazer o dever de casa, não, vou segurar aqui por causa da pressão popular. Olha, quem tem medo não se candidata nem vai gerir nada. É o seguinte, beijo, só pra fechar. Quem tem medo nem se casa. Só pra fechar, o grande problema dos políticos potiguares por muitos anos aqui, e na verdade os brasileiros também, dá pra incluir, é o seguinte, é pensar muito na próxima eleição e não pensar nas próximas gerações. Por isso que não dá resultado nenhum.